Nós somos aqui de Cotia, é uma ONG que cuida de famílias de crianças com deficiência. Qual deficiência? Todas, porque o nosso foco são as mães. Então nós temos serviços lá para essas mães, para que elas possam se fortalecer emocionalmente, para que elas possam lidar com a maternidade atípica, que é desafiadora, né? E para que elas possam também se sentirem, enquanto mães, enquanto mulheres e enquanto família atípica, né? Valorizadas. A gente tem um estigma na nossa sociedade de que as famílias atípicas elas são olhadas muitas vezes niveladas por baixo, né? A gente olha com pena, com dó. Ai meu Deus, como será que ela dá conta, né? Se fosse eu não daria. Na verdade daria sim, porque a gente não tem opção, né? E o trabalho que o Instituto AMI faz através das nossas ações, eu vou falar rapidamente para que vocês possam conhecer, é um trabalho de realmente tirar esse estigma. Sim, a maternidade atípica ela é desafiadora, mas nem por isso somos famílias que não nos divertimos, que não gostamos de lazer. Muitas vezes isso não acontece por conta de que não há esses espaços, né? Então o Instituto AMI é um espaço onde essas famílias elas podem conviver. A partir das ações que a gente faz lá, ele se tornou ponto de cultura. Então, as atividades que a gente faz com as mães, mesmo com as famílias e com essas crianças, para de fato, através da cultura e através do esporte adaptado, e a gente quiçá aí muito, né? Não sei se talvez nessa existência, mas a gente está trabalhando para isso, que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva e que acolha melhor as diferenças, né? Eu achei muito lindo quando você falou que acolhia as mães. Você acabou de falar o que é o AMI, né? E como resultado recente de vocês se orgulham? Nós temos vários. Só antes de responder isso, queria falar um pouquinho dos serviços que a gente tem lá então para essas famílias. Nós temos serviços de psicologia para as mães elas são atendidas por psicólogos. As mulheres que estão aqui presentes, eu acredito que vão concordar comigo, a mulher ela é o pilar emocional da casa. Se a mulher está estrambelhada, a casa vai estrambelhar, não é verdade? Eu sinto isso lá na minha casa. Se eu estou muito agitada, você vai transmitindo essa sua energia para o ambiente, todo mundo sai igual, vai meio que seguindo, né? E aí, com a maternidade atípica, a gente entende a importância dessa mãe se reequilibrar emocionalmente, porque são muitos os desafios, né? Primeiro, quando a mãe ela tem acesso ao diagnóstico, ela vai passar por uma série, estou falando por causa própria, meu filho Theo hoje tem 13 anos, ele nasceu com mielomeningocele, uma outra oportunidade de explicar melhor o que é isso, mas é uma doença rara e é uma deficiência. Eu passei por todos os estágios da maternidade atípica. Eu trabalhava no mercado corporativo, viajava muito, trabalhava com consultoria, sou formada em propaganda e marketing, está cheio de marqueteiro aqui hoje, né? Tive que interromper, então, minha carreira para poder me dedicar ao desenvolvimento do meu filho. Só que eu não me bastava só sendo mãe, eu sempre fui muito ativa, eu trabalhei muito. E a maternidade, ela limita muito a maternidade atípica, porque você vive em função de fazer com que essa criança se desenvolva. E graças a Deus, a gente tem aqui na nossa região, mesmo em São Paulo, muitas instituições, que inclusive são nossas parceiras, que cuidam do desenvolvimento da criança. Mas eu sentia muita falta do cuidado com a mãe. Eu sentia muita falta de cuidar de quem cuida. E aí, por isso, criei o Instituto AMI, né? Virou por propósito de vida. E nós lá, então, temos o serviço de psicoterapia, nós temos aulas de oficinas de arte e artesanato. Essas mães, elas param de trabalhar, elas comprometem renda, né? Porque deixam de ganhar. Por sua vez, uma criança com deficiência ela tem um custo 5, 7 vezes mais que uma criança que não tem deficiência, essa renda já está comprometida. E tem um dado bastante triste, ainda não é na realidade, graças a Deus, espero que não, mas 72% dos casais se separam em face ao diagnóstico. Então, essa mãe, além de tudo isso, ela vira mãe solo. Então, as aulas de arte e artesanato é justamente para dar uma possibilidade de experimentação, e aí, se ela gostar, se ela achar que é o caminho, ela pode, então, trabalhar com
fizemos em abril a 4ª edição da Caminhada Inclusiva no Parque Teresa Maia, mais de 650 pessoas participando lá. Um dia incrível, onde as famílias se sentiram assim, extremamente valorizadas. E esses eventos, inclusive, são muito importantes porque a maioria dessas famílias não recebe convites para os aniversários, para as festas, porque muitas vezes a própria família não sabe como receber. A família dessas pessoas, eu falo, né? E muitas vezes a família típica não está preparada para estar nesses ambientes, o ambiente não está preparado, né, para receber. Então, lá no Instituto a gente faz carnaval inclusivo, virada inclusiva. Vamos ter sábado agora, a primeira costelada do ano, se vocês estão convidados, vai ser uma delícia, vai ser lá na nossa sede. E teremos também a nossa virada cultural inclusiva que vai acontecer em outubro. Você me perguntou sobre o resultado. Sim, o Instituto AME existe desde 2020 e nós trabalhamos durante todo esse período em parceria com outras instituições aqui. Então, a PRAMIP, o Colego, a Clínica Viver. Enquanto a criança estava passando por um processo de tratamento, o Instituto AME estava lá trabalhando com as mães, propondo aula de arte-terapia, né, as psicoterapias. E agora, em 2025, a gente conseguiu a nossa tão sonhada sede, nosso espaço. Quero convidá-los para ir até lá. É lá no Jardim Barbacena. A gente está dentro das instalações que há muito tempo quem discutia conhece, que era a antiga escolinha Peixinho Dourado, que está na memória afetiva de muita gente que estudou, trabalhou. E com isso, com essa nova sede, a gente tem abraçado também as mulheres da comunidade. E a gente está vivendo realmente um sonho, porque eu entendo que inclusão não é trabalhar, estar só com as famílias atípicas. Inclusão é todo mundo junto e misturado. E a gente tem conseguido isso na sede, porque a comunidade tem nos abraçado, tem estado conosco nas atividades, tem sido incrível. Então a gente se orgulha demais desse feito. Se não misturar, é exclusão, né? Exatamente, não podemos, né? Tem que ser inclusão de fato. 3 jeitos simples de uma empresa ajudar a outra. Sim, tem vários, vou falar 3 aqui, que são os que a gente mais recebe lá, né? Um deles é se você quiser voluntariar, a gente tem uma série de atividades lá. Inclusive, quando a gente faz os eventos inclusivos, é muito bacana, a gente já teve parceria com empresas que, por exemplo, o Dia das Crianças promoveu o encontro, a gente teve lá brinquedos e atividades, e os funcionários foram um dia voluntariado. Isso é muito legal, porque está no senso de pertencimento, de engajamento, né? A gente tem o nosso site, que é iameong.com.br, onde você pode fazer doações recorrentes através do cartão de crédito. E temos também o nosso Instagram, onde você pode acompanhar as diversas atividades que a gente tem lá. Sendo empresa, pode destinar um imposto de renda, que a gente consegue ter abatimento, né? São várias formas. Então, acho que tem lá para a Paulista, enfim. E eu quero até que vocês possam ir lá conhecer e sentir um pouquinho, e vocês vão saber exatamente onde vocês vão conseguir nos ajudar. Ele tem uma pergunta. Não, minha pergunta é o seguinte: dentro da agência eu tenho um produto que eu ofereço para os clientes. Eu quero dar uma oficina de pipa para vocês. Maravilha, a gente vai adorar. Inclusive, a gente tem falado muito sobre o resgate das brincadeiras antigas, né? O meu filho, por exemplo, acho que nunca brincou de pipa, peão, carrinho de rolemã. Lá tem onde empinar pipa? Tem, nós temos do lado do campo, tem o campo do Barbacena, que é gigante, vai ser maravilhoso. E vai ser muito legal essa conexão. A gente vai doar para vocês. Maravilha! Eu posso ter mexido lá na nossa sede, as atividades. Enfim, mulheres, né? Resgatar o papel de mulher, sair só do papel de mãe, de cuidadora. Aos sábados está tendo capoeira inclusiva. E a gente tem sexta-feira reiki gratuito. Quem quiser pode ir receber lá, recebendo essa energia de cura. E aos sábados de manhã, nós temos os serviços de massoterapia, acupuntura, vários serviços com as terapias integrativas que a gente fala. O Felipe, que é o massoterapeuta, é parceiro nosso, ele é deficiente visual, a massagem dele é fantástica, ele vai mocinho e ele tem feito um trabalho assim maravilhoso lá com a gente. Convido vocês a conhecerem. O que a empresa parceira ganha com essas
Isso aí, deixa aqui um pouquinho. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá mais um pouquinho para cima. E eu sei que as empresas, alguém aqui já ouviu falar em ESG? ESG? Então, ESG é o mote do momento, né? Que fala sobre sustentabilidade, fala sobre a parte social que a empresa faz e sobre governança, que é a transparência, a prestação de contas. Eu já falo dessa parte aí. E aí, a nossa ideia é que a gente possa, através de uma parceria com as empresas, fazer a parte social. Porque é importante para a empresa, né, ter esse senso de vou devolver para a sociedade o que a sociedade está me dando. Só que muitas vezes não é o negócio da empresa, ela não vai parar o seu negócio, né, de contadora, enfim, para poder fazer a parte social. Às vezes esse tempo consome a gente. E a nossa ideia é que você, primeiro, conheça a ONG. Se você tiver um link com esse propósito, que é a causa da inclusão, a gente consegue fazer a parte social para vocês, porque esse é o nosso negócio. E aí, o que a empresa ganha? A gente vai divulgar, se tiver evento, vai estar nos banners, né? Eu acho que todo mundo ganha. Inclusive, quando a gente faz a caminhada inclusiva, uma vez por ano, há 4 anos já, é um evento muito especial, porque dentro do ano, as famílias, então, se reúnem para participar de um evento, enfim, né? De uma festa, de um encontro. Quando a gente faz a caminhada inclusiva, a gente faz o inverso. São as famílias convidando a sociedade para estar conosco. E aí, para a gente, é muito importante que esteja empresas estejam conosco, que o poder público esteja conosco, que pessoas que estejam simpatizando essa causa da inclusão estejam. Por quê? Porque a gente vai aprender em conjunto. Nós, famílias atípicas, precisamos ensinar sobre o nosso universo, né? E vocês também, que não são, precisam aprender. E aí, eu acho que é nessa troca que a gente vai chegar num lugar melhor, num mundo melhor para todos. Inclusive. Qual é o primeiro passo para começar a parceria hoje? Eu acho que pode entrar nas nossas redes sociais, eu andei trocando figurinhas com alguns aí. A gente está no Instituto, se puderem seguir uma programação, nos stories, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre coloca, sempre está registrando o que a gente entende que é importante, né? As redes sociais, eu me formei em marketing, mas era na época que a gente fazia o panfleto e talhava na pedra, né? E aí a gente está aprendendo agora, né? As redes sociais são incríveis e realmente ajudam muito. E no caso da gente, enquanto ONG, dá a possibilidade da gente ter transparência. A gente acabou de divulgar o relatório da caminhada inclusiva, onde a gente colocou exatamente qual foi o impacto social, o que a gente recebeu, onde foi gasto, então foi muito legal. Eu queria mostrar para vocês, só para finalizar, alguns resultados que nós tivemos no ano passado. Volta um pouquinho, por favor. Resultados, perfeito. Nós tivemos 2.470 participações e 21 eventos e encontros realizados. Esse relatório de impacto é referente ao ano passado, a gente faz quando vira o ano para pegar todo o histórico, né? Nós temos atualmente, hoje, na ONG, mais de 250 famílias inscritas e a gente tem um grupo no WhatsApp, que é um fervo, com mais de 200 famílias, que é muito importante. Porque, pensa que, na minha época não existia o WhatsApp. Quando eu me deparei com o diagnóstico do meu filho, eu queria muito conversar com alguma mãe que tivesse passado pelo mesmo processo que eu. Mas eu nem contava, só tinha blog, você nem sabia quem é que escrevia. E hoje a gente tem lá no WhatsApp essa troca, as mães uma apoiando a outra, uma indicando a outra. Hoje fiquei sabendo de um consultório odontológico em Osasco que está prestando atendimento gratuito para pessoas com PCD. A gente trocou isso lá. Olha que incrível, né? Olha que as redes sociais até onde é capaz de chegar. Nós tivemos, então, pode passar, por favor. Vai passando aí. Só quero um número lá embaixo. Mais um, pode passar. Nós fizemos um trabalho ano passado, vamos repetir esse ano, de fazer a parceria. Porque assim, a educação, inclusive a educação para a inclusão, a gente entende que a escola é um celeiro muito rico para isso, né? Para isso e para vários outros assuntos. Ano passado, por ser ponto de cultura, nós criamos um treinamento para jovens que se chama Jovem Agente Cultural, e a gente foi até a escola para dar formação para esses jovens. Para quê? Para quando a gente
artística, esses jovens poderem atuar. E aí lá a gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre aceitar o próximo, sobre sustentabilidade, e é muito legal, porque aí a gente já educa essa geração. A minha geração, eu não fui treinada, educada para a inclusão. Eu estudei em escola pública, tinha lá classe especial, onde os alunos estudavam e ficavam segregados, e a gente não aprendeu a conviver, a gente precisa aprender a conviver, né? E quanto antes a gente ensinar os jovens e as crianças, melhor vai ser para o futuro. Pode passar, por favor. Pode ir, só um número lá. Isso. Bom, presença nas mídias, a gente está aí no Instagram. Eu fiquei feliz, a gente passa um pouco, só mais um pouquinho, por favor. A Cláudia, essa moça maravilhosa que está com esse chapéu segurando, ela está aqui com a gente hoje, ela participou de um curso que nós fizemos, que chama Pano em Flor. A gente transforma tecidos que seriam descartados da indústria da moda em flores. Fizemos aqui a convite da Folha maravilhosa, deve estar por aí, um desfile lindo com essas peças. Cláudia estava, outras mães também, dando empoderamento para essas mães, sabe? E fazendo com que elas transformem resíduos que seriam descartados e não iria contribuir com a natureza. A gente vê isso. Bom, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, vou ficar muito feliz de recebê-los no Instituto AME. Depois lá na página tem o meu contato. Quando vocês mandam mensagem, sou eu que respondo, né? Faço questão. E vai ser muito bacana recebê-los lá e a gente traçar essa parceria para fazer um lugar melhor de se conviver. Eu visitei lá e você estava para reformar o último quartinho. Como é que está esse andamento dessa reforma? Precisamos de apoio. Nós temos lá um espaço muito bom, né, que nos foi cedido, através de recursos digitais da área da cultura. A gente conseguiu reformar um espaço, mas ainda ficou uma parte que é de madeira, que está bem insalubre. E o que a gente quer nessa sala? Criar uma sala de estimulação sensorial. Eu não sei se vocês já viram essas salas que tem nesses grandes shoppings e mesmo em aeroporto, que é a sala onde as pessoas com autismo fazem autorregulação, né? A gente quer ter uma sala dessa, mas dentro da sala, porque a sala por si só já é salutar, né? A gente sabe que pessoas que estão talvez entrando em crise, se ela fica 20 minutos nesse ambiente, já todo preparado, com estímulo de luzes, de luminescência, estímulos sensoriais, a pessoa já se regula, a pessoa, a criança. A gente quer fazer terapias, né, potencializar as terapias dentro dessa sala. Então, TO, físio, dentro desse ambiente. E existe um estudo que fala, esse tipo de terapia já existe há muitos anos fora do Brasil. Em Portugal ele é muito forte, aqui no Brasil ainda é novo, né? A sala não é vista ainda como um local onde você pode desenvolver terapias. E a gente quer trazer para o Instituto AME, para a gente poder atender, não tem nada de, eu nunca, pelo menos nunca vi nada disso aqui no dia, a gente quer trazer para essas famílias e aí fazer o que a gente sempre fez em parceria com outros locais que atendem as crianças. Enquanto as crianças estão passando por terapia, a mãe vai estar com a gente fazendo as suas atividades, fazendo aula de dança, fazendo artesanato e se empoderando. Então, assim, se alguém tiver condições de ajudar a construir esse cômodo, eu vi lá, realmente é como se fosse um quarto abandonado. Eles estão precisando reformar todinho, desde o teto até o piso. Né? Então, se alguém se sensibilizar, será muito bem-vindo e realmente vai transformar a vida de muitas famílias, de muitas crianças, né? Eu falo de 200 mães, mas é pouco, gente. Eu participo ativamente do Conselho da Pessoa com Deficiência, além dos demais conselhos, Conselho da Cultura, e a gente tem uma população muito grande de pessoas aqui em Cotia. Por vários motivos, porque a gente tem diversos centros de tratamento para as crianças, a gente tem, para vocês terem uma ideia, o volume maior é realmente de pessoas com autismo, crianças com autismo, até por conta do diagnóstico, que sai mais rápido, né? Depois a gente tem uma população grande de pessoas surdas, não sei se vocês sabem, mas o Rio Branco ele tem o SESC, que é o Centro de Ensino para Surdos, que é especializado em recursos de Libras, em dar educação para
de pessoas com deficiência, e a gente sabe que o poder público tem feito seu trabalho, mas não dá conta da demanda, é muita gente, né? Então tem muitas, quando eu falo de terapia, que a gente quer fazer lá no AME, não vai ser mais uma, né? Na verdade, a gente vai atender muitas pessoas e famílias que estão aí na fila faz tempo. E quando a gente fala de deficiência, pessoas com deficiência, crianças com deficiência, o tempo é muito precioso. Porque se você pega um diagnóstico, uma criança pequena, e você sabe desse diagnóstico, você vai estimular e dar recursos para ela se desenvolver. Quanto mais demorar para isso, menos ganho ela vai ter. Então, não dá para ficar em fila de espera 2, 3 anos e a criança sem falar, muitas vezes sem andar e sem nenhum recurso para isso, né? Enquanto as mães estão fazendo a programação, as crianças estão sendo exatamente. É o formato que a gente quer. Hoje a gente não tem nenhum tratamento para as crianças, né? E o que a gente quer é chegar nesse formato que a gente sempre atuou quando a gente tinha sede, a gente quer implicar porque a gente acha que vai dar muito certo. Essas mães, para vocês terem ideia, elas não... mas por que não deixar só as atividades para as mães? Sim, é importante, mas as mães, até por conta da rotina massacrante, muitas vezes não está bem emocionalmente, ela não vai sair. Ela sai, ela atravessa o mundo para levar o filho na terapia, mas ela não gasta uma hora para ela fazer terapia. E aí eu penso que se o meu copinho estiver vazio, eu não vou conseguir suprir da melhor maneira o outro. E um detalhe, né? Ela fez a reforma lá no ano e ela falou que ela era pedreira. Sim, que a gente pediu tudo. Ela juntou. A gente, quando tem um propósito, uma missão, a gente tem um desafio, mas não uma dificuldade, né? Eu penso, sabia, que os empresários precisam aprender muito com as mães atípicas, porque não tem quem pare. Ela bota na cabeça que o filho vai fazer alguma coisa e ela vai. Ela enfrenta o mundo, ela muda de cidade, ela precisa aprender a fazer mais por ela, né? Mas ela tem muito isso, essa garra, e que às vezes a gente precisa aprender, né? Eu continuo com o meu trabalho, eu tenho a minha empresa, eu trabalho em produção cultural, e às vezes é tão difícil os desafios, a vida do empresariado, que a gente agora tem que assobiar e chupacana, não é só vender o produto ou serviço, você tem que ser blogueira, tem que fazer vídeo, tem que fazer. Eu fiquei impressionada porque eu visitei lá o espaço e o quarto realmente ele está bem detonado e ela falou que a casa toda era daquele jeito. E o negócio está incrível, tem um salão enorme, tem uma cozinha, tem as salas de tratamento, de terapia. Sim, e nós recebemos, para vocês verem, quero muito que vocês vão até lá conhecer, a gente, depois que terminou essa parte da reforma, uma parte grande, ficou uma fachada que não tinha cor. E aí eu pensei, a gente precisa ter uma cor vibrante, bonita, e a gente conseguiu uma parceria, que eu não sei se vocês conhecem, a Almena, que é um artista grafiteiro super famoso em São Paulo, ele tem pintura em Paris, em vários locais. Ele foi até lá pintar nossa fachada, e aí assim deu um colorido todo especial e incrível, porque como o mundo é feito de conexões, né? E eu acredito muito no trabalho em rede, no trabalho em parceria. Eu jamais conseguiria chegar aonde a gente está se não fosse esse tipo de posicionamento. Eu falo isso porque às vezes o mercado corporativo ele tem muito de competição, né? De um querer ser melhor do que o outro. E quando a gente se junta e dá a mão, você viu, ela estava aqui falando, já gente que bom que dava para ter uma parceria. Isso é muito legal, porque isso se soma. A gente tem essa filosofia lá no Instituto. E esse profissional, o grafiteiro, foi incrível, ele se conectou com a gente, porque a mãe dele tem uma ONG muito parecida lá em São Paulo com o que a gente faz. E aí ele veio lá da Zona Norte, de maneira voluntária, virou uma obra de arte, na verdade, a nossa fachada lá, né? Então, é incrível essas parcerias e essas conexões. Vale muito a pena, gente. Vamos lá conhecer o Instituto AME, com a nossa amiga Luciene. Vale a pena, vocês vão se sentir tocados. Eu queria ajudar de alguma forma. Então, é isso. Fica um recado, né? Eu acho que não é só empreender, é ajudar, é só
somar, para bem com a sociedade, e estamos aí para isso, né? É isso aí.